O vídeo de hoje é para você que quer ler um livro incrível, que mistura distopia, um toque de Meia-Noite em Paris, um plot twist de arrepiar, e não é um thriller, é um livro de um dos autores mais famosos, premiados e respeitados da atualidade. Estou falando do livro O que Podemos Saber, do escritor inglês Ian McEwan, ou Ian McEwan. Eu não sei pronunciar, para variar, mas ó, o livro é um arraso. Oiê, eu sou a Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões. Meu vizinho resolveu fazer barulho, eu espero que não esteja passando para o vídeo. E hoje eu vou falar desse livro, cara, que, meu Deus do céu, que livro massa. Foi um dos livros que eu li em julho, ele tá no vídeo, inclusive você pode acessar aqui, em que eu falo todos os livros que eu li em julho, e lá eu comecei a falar um pouquinho sobre ele, falei, tá, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma resenha específica sobre esse livro, porque ele é muito, muito legal. Ele foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, agora em 2026, em 25 na Inglaterra, e ele tem em torno de 380 páginas, e ele se passa no ano de 2119, eu não falei errado não, é lá no século 22. Lá em 2119, por isso você já vai entendendo aqui o que da distopia. A gente tem um professor da universidade, que é o Thomas Metcalfe, que pesquisa um poeta do século passado. Se ele está no século 22, o século passado é o nosso. Esse cara está no futuro pesquisando o passado, e o passado dele é o nosso presente. Tem um quê de distopia, como eu disse, porque lá em 2119 aconteceram várias catástrofes climáticas e o mundo não é mais o mundo como a gente conhece hoje. Então, por exemplo, o Reino Unido, para vocês terem uma ideia, é um arquipélago. O que o Ian McEwan vai fazer aqui é imaginar como seria esse mundo em 2119, depois de tantas guerras e catástrofes e questões econômicas. Então, como que esse mundo estaria aí? Não, não é legal. Mas, por outro lado, lá no século 22, eles têm muita informação sobre a gente aqui no século 21. Então, vai imaginar, hoje aqui no século 21, alguém que faz uma pesquisa sobre o século 19, quais são as informações, as fontes que eu tenho para pesquisar o século 19? Eu tenho jornais, eu tenho livros, eu tenho algumas fotografias, eu tenho desenhos, essas são as nossas fontes de pesquisa. No século 22, as fontes de pesquisa são digitais. Eles têm catalogado, registrado, documentado tudo o que a gente fez na internet. Todos os e-mails que a gente mandou, os sites que a gente acessava, as pesquisas que a gente fazia, as nossas conversas de WhatsApp ou em outros aplicativos, os registros de rastreamento, sei lá, suas corridas do Uber, que dia e que horário você foi para tal lugar, que hora você voltou. Eles têm tudo isso, todos esses arquivos digitais, como se eles pudessem rastrear a nossa vida. Estamos deixando rastros de tudo que a gente faz na internet. E lá no século 22, esse professor, o Thomas, ele pesquisa um escritor, um poeta do século 21, mais especificamente um evento de 2014. Em 2014, tinha um grande escritor, um grande poeta chamado Francis Blund, ou Blundy, sei lá, para variar, que num jantar com amigos em 2014, ele escreveu um poema belíssimo e muito trabalhoso para presentear a sua esposa, Vivian, no seu aniversário. Só que esse poema se perdeu, porque ele escreveu esse poema numa pele de vitelo, escreveu esse poema com tinta numa pele de vitelo, destruiu todos os rascunhos e leu esse poema no jantar e entregou esse poema para Vivian. Esse era o presente dele para sua esposa. Só que esse poema se perdeu. Havia essa única cópia e não há registros desse poema, não tem cópias, ninguém sabe o que aconteceu com essa única cópia. E lá em 2119, no futuro, o professor Thomas, ele é obcecado por encontrar esse poema. Porque esse poema é uma coroa de sonetos, eu já vou explicar o que é isso, um negócio super complexo, e ele queria muito pôr as mãos nisso, ele queria ler esse soneto, a pesquisa dele é sobre isso, mas é mais do que uma pesquisa, é uma obsessão. Então, o tema da pesquisa dele é esse poema, é esse poeta, e ele passa a vida pesquisando nesses registros que eles têm. Ele pesquisa o poeta, a esposa, os amigos ao redor, as pessoas que estavam presentes ali nesse jantar, para tentar rastrear onde pode estar esse poema, o que é que pode ter acontecido. Será que ainda dá para eu encontrar esse poema? Será que eu consigo pôr as mãos nisso? É a pesquisa da vida dele. Acontece, e aí aqui a gente tem um quê de Meia-Noite em Paris,
que é um filme maravilhoso. Se você não viu, sugiro muito que você veja. E, grosso modo, é a história do cara que vive no século XXI e que gostaria de voltar para o século XX. E aí, uma hora a gente vai ver as pessoas do século XX que queriam voltar para o século XIX. Então, ele lá no século XXII, o professor Thomas, ele é obcecado pelo passado, ele é obcecado pelo século XXI. É como ele queria poder viver esse tempo maravilhoso que é o nosso, né, que é o passado dele. E as pessoas ao seu redor não, digamos, não compartilham dessa mesma inspiração, dessa mesma vontade, porque as pessoas no futuro, no século XXII, que é o presente, você já entendeu, do Thomas, elas não veem nada demais no passado. Os jovens estudantes da universidade, os alunos do Thomas, eles não querem nem saber das pessoas do século XXI. Imagina esse bando de gente burra que deixou o mundo chegar aqui desse jeito que chegou, que sabiam que podia acontecer e não evitaram as catástrofes climáticas, os desarranjos, como ele diz. Esse povo era um bando de idiota, um bando de animal. Ninguém está nem um pouco interessado em saber das pessoas do século XXI. Nossa. Os jovens só querem olhar para o futuro e ele vive no passado. Ele vive pesquisando esse passado por conta dessa obsessão com o poema e com o poeta e com essas pessoas, mas ninguém se interessa tanto assim. É mais ou menos a gente, se a gente parar para pensar hoje, né? Uma pessoa aqui no século XXI que é obcecada, sei lá, por um poeta do século XIX e que fica pensando, nossa, lá no século XIX a vida era muito melhor, e as pessoas ao redor, cara, mano, vamos viver a vida aqui, você vive no passado. Então, tem essa coisa meio meia-noite em Paris, como eu disse. E aí ele vai, então, pesquisando todas essas fontes digitais que ele tem de conversas trocadas, e-mails, para tentar rastrear e procurar esse poema. É o objetivo da vida dele. Não é só o tema de pesquisa dele, mas é a razão da existência dele buscar esse poema. Como eu disse para vocês, esse poema era uma coroa de sonetos, que é um bagulho super complexo. Fazer um soneto por si só já é uma coisa, fazer bem feito, né? Já é uma coisa complexa. São sonetos, você não sabe aquela famosa estrutura de 4-4-3-3, um soneto petrarquiano, né? O modelo de Petrarca, poeta italiano. Tem o soneto shakespeariano, o soneto inglês, que é diferente. O soneto que a gente está mais acostumado aqui no Brasil é esse de que a gente está falando aqui. São 4-4-3-3. 2 quartetos, 2 tercetos. 2 estrofes de 4 versos, 2 de 3, são 14 versos. E aí, já, teoricamente, né, versos que são ritmados, que são metrificados e que são rimados. Geralmente em versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas por verso, com rimas, com um padrão de rimas, e os acentos das palavras, né, tônicas, caindo sempre nas mesmas sílabas. Então, já é um negócio complexo. Uma coroa de sonetos são 15 sonetos, sendo que é assim que funciona. Temos o primeiro soneto. O último verso do primeiro soneto é o primeiro do segundo, ele é repetido. Então, o segundo soneto começa com o último verso do primeiro. Aí vem o segundo. O último verso do segundo é o primeiro do terceiro. E assim ele vai se ligando. Sendo que o 15º soneto é a repetição dos últimos versos dos 14 anteriores. E, obviamente, tudo isso tem que fazer sentido, tudo isso entra numa única narrativa, digamos assim. Então, é um negócio realmente super complexo, que deu muito trabalho para o Francis fazer, e ele fez para sua esposa, como eu disse, destruiu todos os rascunhos, escreveu lá muito lindamente com tinta numa pele de vitelo, enrolou tipo um pergaminho, né? Amarrou numa fita verde, leu o poema nesse jantar e entregou para ela. E aí a reação das pessoas que estavam no jantar, nossa, eu nunca ouvi coisa mais linda, nossa, que poema maravilhoso. E o Thomas, lá em 2119, fica doido para pôr as mãos nisso. Como? Eu vou encontrar. Esse poema que se chama Uma Coroa para Vivian, né? Composto por versos decassílabos e que segue o esquema de rima mais padrão que tem do soneto petrarquiano, que é ABBA, ABBA, CDE, CDE. O que é isso? É o esquema de rima. Se você não sabe o que é isso, não se preocupa. Se você sabe, você entendeu o que eu tô falando. E se não sabe, tudo bem, não é tão importante assim. Não vou dar aula aqui agora de esquema de rima de soneto. Bom, então, como eu disse, ele tem ali uma relação com uma professora também, que é a Rose, que é amiga, eles vão ter um caso, eles vão ficar juntos por um tempo, depois não mais, mas enfim, é uma pessoa que está ali presente e que não compartilha dessa obsessão dele pelo século passado, entende até, ajuda, mas ele é obcecado, né? Como eu falei, não é só a pesquisa dele, mas é a vida dele. E ele vai tentar, por meio desses registros, dessas conversas, ele vai tentar reconstruir esses dias dessas pessoas, tentar entender o que aconteceu nesse jantar. Ele sabe quem estava presente, ele tem as conversas que as pessoas trocaram antes, depois do jantar. Então, ele vai tentar reconstruir esse momento
e buscar esse poema desesperadamente usando todos os recursos que ele tem. Ao longo dessa narrativa, a gente vai vendo como está esse mundo. Como eu falei, o Reino Unido virou um arquipélago, muitas coisas se perderam, a Nigéria é a nova potência mundial. Então, aos poucos, a gente vai vendo como pano de fundo como que é esse mundo distópico aí que o Ian McEwan imaginou nesse romance. E aí, apesar de tudo ser documentado e dele conseguir... ele está buscando o poema, mas ele consegue mais ou menos reconstruir os eventos daquela época. Imagina, se tudo está documentado, se você tem todas as minhas conversas de WhatsApp, você sabe, tem uma localização geográfica aqui, de saber de onde eu tô nesse momento, que horas eu fiz tal coisa, o que é que eu comprei pela internet, o que é que foi entregue, que horas chegou. A gente imagina que ele consegue com muito mais facilidade. Por exemplo, como é que eu vou recriar, vou tentar reconstruir os eventos de um dia X no Machado de Assis. O que aconteceu com o Machado de Assis no dia, sei lá, 14 de abril de 1881. Eu não tenho muito como saber, né? Se você consegue imaginar, eu quero recuperar os passos da Ju Palermo, quero saber o que a Ju Palermo estava fazendo no dia 11 de agosto de 2026. Você vai conseguir, provavelmente, as conversas que eu tive hoje de manhã já com meu marido, com a minha mãe, o que eu estava gravando, e-mails que eu recebi, que eu mandei, o que eu fiz, em que horas, se eu vou pedir uma comida ou não vou, se eu vou fazer comida. Você tem muito mais acesso. Então, teoricamente, fica muito mais fácil a reconstrução desses eventos. Mas aí existe um limite para o que podemos saber. Porque depois, na parte 2 do livro, que é a página 235 das 380. Então, aqui, ó, essa primeira parte é a parte em que a gente acompanha o Thomas, entende como que está esse mundo, vê a pesquisa dele, entende a reconstrução que ele está fazendo lá de 2014. Mas aqui nessa segunda parte, a gente vai ter uma mudança. A gente vai ter uma mudança de foco narrativo e a gente vai ter uma mudança de tempo. Outra voz vai entrar aqui. A gente vai ter um relato de um dos personagens lá de 2014, que eu não vou dizer qual é, e a gente vai saber o que de fato aconteceu naquele dia. E o quanto a reconstrução que o Thomas fez em 2119 é fiel ou não à realidade do que de fato aconteceu. O que podemos mesmo saber em relação ao passado? Mesmo tendo todo esse arquivamento, a gente pode de fato saber? Você pode me rastrear, você pode olhar as minhas conversas, você pode saber o que eu pedi na Amazon, o que eu pedi na 99, na iFood, que e-mail eu mandei, que horas. Você consegue saber o que está dentro da minha cabeça? Consegue saber de fato se o que eu disse na internet era mesmo o que eu pensava? Você pode saber de fato se a mensagem que eu mandei no WhatsApp era aquilo que eu acreditava de verdade? Você pode de fato saber se este vídeo que eu estou postando aqui era mesmo a minha opinião? No caso era, né? Mas entende? Há um limite para aquilo que a gente pode saber. E aí, quando vem esse relato, depois que a gente acompanhou o Thomas reconstruindo aqueles eventos, e aí a gente vê o relato do evento em si, e a gente compara, mano, um plot twist, não é um thriller isso aqui, mas o livro te passa uma rasteira tão sensacional. Então ele tem, como eu falei, a coisa da distopia, né, de imaginar esse mundo futuro, cagado, enfim. A gente tem essa coisa da obsessão e do cara que é obcecado pelo passado. A gente tem essa coisa das pessoas do presente, os jovens que não se interessam pelo passado, e a gente tem um puta plot twist, porque quando a gente vê o que de fato aconteceu e como que isso difere do que ele achava que tinha acontecido pelos registros que ele tinha, você fala, meu Deus do céu, sério, é sensacional. Eu me lembrei de um episódio do Black Mirror, eu acho que é da 3ª temporada, mas eu não tenho certeza, que chama Be Right Back. Não sei se você já viu, se não viu, porra, Black Mirror é uma série sensacional que tem que ver. No Be Right Back, a gente tem um casal, né, apaixonado, e aí o cara morre. E a mulher, obviamente, fica perdidaça, luto, sofrimento muito grande, mas Black Mirror brinca com isso, né? Brinca com um futuro muito próximo, com tecnologias que a gente ainda não tem, mas que a gente não está talvez tão longe de ter, e enfim, é distopia, mas não é uma distopia futuro, carros voando, é uma coisa muito mais próxima da gente e por isso muito mais assustadora. E aí, neste mundo, nessa distopia, a mulher consegue recriar praticamente o seu marido, primeiramente conversando com ele pelo celular. Então, a tecnologia cria com base justamente nos dados que ele deixou, nas conversas que ele teve, nas postagens em redes sociais, cria uma IA que conversa com ela como se fosse ele. Primeiramente por mensagens,
Depois, por mensagem de voz, usando a voz dele, a mesma coisa. Como é que eu sei que não era a voz da Ju Palermo? Aí apego os meus vídeos aqui no Instagram, no Facebook, lá do Orkut, antigamente. Tinha vídeo no Orkut, eu nem lembro. Aqui no YouTube, e recria minha voz, né? E aí ela passa o dia inteiro conversando com essa IA, que é como se fosse ele, porque é baseada no perfil dele. E vai avançar esse episódio para a tecnologia avança a ponto de você recriar um corpo. Eles conseguem recriar o corpo dele. Não é como se fosse um robô, né? Não é um ser vivo, mas é como se fosse ele, exatamente ele, mas não é ele. É uma IA que reconstruiu essa pessoa. E aí, talvez eu esteja dando muito spoiler sobre o episódio, mas de qualquer maneira, esse não é assim, não é o que vai acontecer, mas é como as coisas acontecem. Vocês sabem que eu não gosto de dar spoiler aqui, reclamo de quem dá, principalmente de livro. Mas nesse episódio, eu preciso falar disso para você entender a relação que eu estou querendo dar aqui. E não faz tanto mal você saber, porque o legal é você ver como que essas coisas vão acontecer. Então, quando ela tem essa recriação desse marido, né, que fisicamente é ele, que fala as coisas que ele falava com a voz dele, com a personalidade dele, ainda assim, as coisas são um tanto quanto estranhas. Ela tem um estranhamento, porque esse cara não é o meu marido. E por quê? Porque a IA recriou esse marido com base nos dados que ela tinha de redes sociais. Você é exatamente o que você posta nas redes sociais? Você só come aquelas coisas bonitas que você posta lá? Quando você come uma besteira, você posta? Você é essa pessoa super disciplinada, que posta foto de academia, e o dia que você não foi? E o dia que você foi, mas você fez um treino bosta, mas por aquela foto, você, nossa, pensa que você arrasou, né? A gente posta bons momentos. Você postava os maus momentos? Quando você tava puto, você postava você puto? Então, se eu fosse recriar você com base no que você posta nas suas redes sociais, o quanto isso seria próximo de quem você verdadeiramente é? As coisas que você diz nas redes sociais, em que medida elas são fiéis ao que você de fato é? Então, o que ela estranha com esse cara é que esse cara não é exatamente o marido dela, ele é o marido dela das redes sociais. Fiquei pensando muito nisso, porque essa coisa, o que podemos saber? Quando eu reconstruo um passado com base em dados digitais que a gente tem armazenados, catalogados, arquivados, documentados digitalmente, o que eu posso saber de fato? Como que eu consigo reconstruir e ter certeza de que aquele passado foi assim? É a mesma coisa que a gente tem hoje, né? Eu não tenho como saber se foi exatamente isso ou não que o Machado fez. Dá para ter uma ideia aqui, né? A gente imagina que não. Hoje dá para ter uma ideia muito melhor. Os caras vão ter os nossos dados, eles vão ter praticamente o registro do nosso dia inteiro. Será? O que podemos saber de fato? Tem um limite de algo que não fica registrado, que não fica arquivado, que não fica documentado? Tem? Mais uma coisinha, outra reflexão, né? Essa ideia do professor que é obcecado por esse poema. Gente, mas por que esse poema é tão importante para ele? Me faz pensar um pouco nessas obsessões acadêmicas que dão sentido à vida de muitos pesquisadores e, na mesma medida, os afastam da vida. Você tem aquele cara que tem um foco de pesquisa no passado muito específico e aí ele vive para isso e ao mesmo tempo, enquanto ele vive isso, o quanto que ele está deixando de viver da própria vida, porque se ele vive lá no passado pesquisando, o Ian faz aqui quase que uma brincadeira, não chega a ser uma crítica, mas leva a gente a pensar sobre isso, essas nossas obsessões, especificamente falando em termos de pesquisa acadêmica, o quanto elas nos tiram do nosso mundo, ou o quanto elas valem a pena. A literatura vale tanto a pena, assim, o cara dedicar a vida dele a buscar um poema e ninguém se importa. Foda-se se é uma coroa de sonetos, está lá no passado. De fato, qual é o valor do passado? O passado tem esse valor tão importante para nós? Eu acho que sim. Para a gente tentar entender o que aconteceu, aquela história, eu olho para trás para entender onde eu estou e tudo mais. E as pessoas ao redor que não entendem essa obsessão ou que não compartilham, como eu disse, desse interesse, tem toda uma reflexão também a respeito disso, né? Dessas pessoas que passam a vida pesquisando o passado ou uma parte desse passado. Cara, então, assim, tem reflexões maravilhosas, tem uma distopia interessante para a gente pensar, tem essa questão, o valor da pesquisa, o valor do passado, o valor da literatura, o valor de um poema, e tem uma mega fofoca, porque o plot twist, quando ele vem, quando a gente vai de fato ver como foi o passado, o que o Thomas conseguiu acertar e o que ele errou feio, o que podemos saber? Cara,
é isso. Maravilhoso, maravilhoso, sensacional. Valer é nota 9. Eu digo 9 porque eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa do passado, imaginar coisas distantes do futuro, distópico. O cara vai, pega o barco, vai para um lugar porque foi destruído. Eu, Juliana Palermo, né? Acho que já li bastante distopia, me deu um pouco de preguiça, mas é interessante. Então, assim, eu só não dou 10 porque por um gosto pessoal, mas o livro é incrível. E eu fiquei assim, eu lembro que eu estava viajando, né? Foi em julho, e a hora que eu acabei, aquela coisa, aquele meme, né? Meu marido, que não faz ideia do livro, vai ter que sentar e escutar. Eu falei, Ariel, senta aqui, deixa eu te contar a história desse livro. Cara, assim, nananana. Aí daí a gente. Eu vou contar porque ele nunca vai ler, né? E aí eu conto. E a gente discute. Cara, que legal. Eu fiquei assim, incrível, 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 incrível. Leia! O que podemos saber? Se você já leu, comenta aqui para mim que eu quero saber o que você achou, que reflexões ele te trouxe. O The New York Times disse o melhor livro de McEwan em muito tempo. Eu só li o enclausurado dele, não tinha lido outras coisas dele. Mas eu acho. Ai, agora, não sei se esse é mais legal. Eu acho que esse é mais legal. Ai, os dois são muito legais. Leiam, leiam o que podemos saber. Leia aí McEwan. E é isso. Se você já leu, conta aqui para mim. Um beijo, falou, valeu, até a próxima. Eu volto.